Olá, boa noite para você que está online e bom dia ou boa tarde para você que está assistindo no replay. Que é Sr. Q, presidente do Arquivo X Brasil, e essa é a Exerline, sua linha VIP Excel sobre o seriado Arquivo X e do fã-clube de atividades dele do Arquivo X Brasil. E hoje, mais uma vez, vamos estar conversando a respeito do episódio de Arquivo X que foi transmitido agora há pouco pela Rede Brasil de televisão. E eu vi num comentário, quando eu fiz a chamada de mudança de horário que ia ser feito, porque inicialmente estaríamos fazendo a divulgação desse podcast Extra às 23h45, e o episódio, né, dura exatamente isso, né? 43, 44, 45. E a Rede Brasil, de novo, colocou o horário às 23 horas, alterando o que já vinha acontecendo já há algum tempo. E com isso, então, parece que uma das pessoas que publicaram nos comentários da semana passada, por causa da mudança de horário, acho que deve ser isso mesmo. Falaram que pudesse ser a razão foi que aquele canal de joias, né, divulgação de joias, CD, estava ocupando uma parte da grade de programação, que era finalzinho da noite, né, 26 da noite. Parece que então eles devem ter saído, né? E com isso, o horário das 23 horas, que originalmente foi divulgado e começaria na primeira temporada, apesar de ter tido alterações de 20 horas e alguma coisa e tal, parece que é esse mesmo que vai ser. Não tenho nenhuma informação privilegiada aqui, mas é o que está aparecendo, é isso. Mas continuam fazendo a bobagem de divulgar que o episódio estaria online hoje, sendo transmitido às 21 horas. Né? Teve um Exer que escreveu numa das postagens aqui na Exerline, né? Tá aqui na base do Telegram, falando que a divulgação era isso. E outros até falando em 22 horas. Na verdade, 22 horas começaria e começou o Perdido no Espaço. E outros também publicaram dizendo que estavam com dificuldade de assistir porque estavam com problema. Eu também tive um problema. Né? Geralmente eu fico no escritório e assisto no computador, através do computador. E desde o horário das 7h30, 8 horas mais ou menos, eu vi que estava com problema no servidor. Né? Então, eu falei, bom, se está com problema no servidor, se estava com problema no servidor, provavelmente então não teria a divulgação, né, do episódio. Mas, como eu estava com muitas telas abertas, alguns problemas que ocorreram durante o dia, eu falei, deixa eu reiniciar. Nunca reiniciei e continuou o mesmo problema. Então, aqueles que não estavam assistindo pela TV, somente através do, do computador, infelizmente não puderam assistir. Eu assisti porque, quando eu vi que estava com esse problema, falei, vou então pegar o meu DVD e assistir para poder conversar a respeito dele. Bom, eu estou aqui, na verdade, dando um tempinho para ver se alguém entra. Normalmente o Melo vem participar. A Mar já fez essa participação também. O Weber faz um tempo que não aparece. Mas até pelo fato do horário, né, talvez as pessoas agora tenham uma certa dificuldade para poder participar. Então, foi eu mesmo assisti. Então, vamos falar a respeito do episódio. Um episódio forte, né? Os Calusari, que na versão dublada foi colocada como Os Exorcistas. Pois é, eu sempre ouvi Os Calusari, inclusive o livro, né? Mesmo traduzido pelo português para português, estava lá Os Calusari. Enfim, no meio, tanto na apresentação que eu assisti, né, no DVD, também está lá os exercícios na dublagem.
E também, no meio, na apresentação do episódio, a mesma coisa, né? Fala sobre os Calusari, aquele povo romeno que tem aqueles rituais lá contra, né, o diabo. Esse é o foco desse episódio. Né? Mas por isso que eu coloquei em cima o nome, os Calusari Exorcistas, os Exorcistas, por causa disso. Não costumo colocar a tradução, porque às vezes o nome é tão grande que não dá para poder colocar ele grande demais também, não vai ter os passos. Né? Só tirar aqui o barulhinho do celular, se não vai atrapalhar a gente aqui. E aqui também. E vou tirar também aqui do computador, porque minha agenda fala comigo o tempo todo. Eu acho que não está aqui funcionando. Não, não está. Bom, então, vamos lá. Os Causar. O episódio, como todos viram no início, tem aquela cena, né, do garoto, né, o Ted, né, que está lá com a mãe. A princípio, quando a gente assiste, vai como é que aquele garoto sai do banheiro onde está a mãe, né, e vai, né, atrás de uma bexiga, né, um balão que é de hélio, que aliás o próprio Mulder comenta a respeito disso. Né? Como é que vai sair daquele do banheiro, sai pela janela, o menino sai e o negócio está ali, ele está com ele na mão para ficar na linha do trem. Né? Alguns pontos aqui que a gente pode levantar aqui. Já que a mãe ia para o banheiro, o mais correto, pelo que a gente pode imaginar, era deixar o filho com o pai, mesmo que o pai ficasse com dois. Afinal de contas, né, o menino é pequenininho. Agora ela vai para dentro do banheiro, prende o menino ali como se fosse um cachorrinho preso ali, né, e vai para o banheiro. E para chamar a atenção dele, fica cantando lá, o menino fica achando bonitinho. Aí ela dá uma olhadinha por baixo da porta, né, e acaba vendo que o menino está ali. Quando ela levanta, cadê o menino? Sumiu. Né? É o primeiro erro nesse ponto. Né? Na verdade, não é erro de continuidade nem nada, mas é um erro que acho eu, né? Acho eu que a mãe não faria uma coisa dessa. Realmente ter um menino de 2 anos. Né? O mais correto é deixar, se ela estivesse sozinha, com o filho, aí tudo bem, mas estando com o pai, eu acho que dificilmente alguma mãe só se for meio desnaturada, enfim. Aí, bom, no primeiro momento, a gente fica vendo lá que o balão aparece na mão do menino, está nos trilhos, né? A gente sabe que, na verdade, é por causa que lá na frente do episódio a gente consegue entender o que é o, que é o, o irmãozinho gêmeo que faleceu, né? Que é o Michael, né? Eu vou entender isso lá na frente. Não, nós temos aqui um que entrou aqui, deixa eu ver aqui, Dieter Hill. Eu acho que você já entrou uma vez, né? Estou permitindo você falar aí, se você quiser, esteja à vontade, está aberta o seu microfone, se você quiser falar, inclusive se. Sim, já faz uns quantos episódios atrás eu entrei para dar uma olhada. Se não me engano, você veio com seu filho, não foi? Isso. Ah, então eu estou lembrado. Então eu estou correto. O nome não é estranho, né? Então, uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Então, você assistiu o episódio de hoje? Assisti, sim. Esse é daqueles episódios do Arquivo X que eu gostava mais do que os que incorporavam a teoria da conspiração. Eu gostava mais desse tipo de episódio. É assim, sobrenatural, aquelas coisas, as lendas, isso aí eu achava mais legal. É verdade, na verdade, até em algumas entrevistas que eu concedi durante esses 27 anos de Arquivo X, Brasil, eu comentava, gente,
Tem pessoas, não é um episódio, não é um seriado que agrega pessoas de uma certa categoria, né? Alienígenas, coisas paranormais ou coisas exológicas, né? Que fogem à lógica aparente, né? São coisas distintas, né? Então tem pessoas, tanto a minha preocupação e o pessoal que trabalhava comigo, né, os diretores, quando criávamos os eventos, a gente tinha que saber bem o que divulgar, porque senão, por exemplo, no caso que você falou aí, se fosse apresentar algum episódio relacionado a isso que você gostou, que você gosta, e dissesse que na programação ia aparecer na segunda metade do evento, é capaz de ser chegar depois do evento, porque a primeira parte não era o que você se interessaria. Então a gente deixava toda a programação escondida, ninguém sabia, na verdade, que ordem estaria aparecendo, justamente para poder. Porque não é um fã-clube homogêneo, né? É heterogêneo, cada um gosta de uma coisa, e mesmo quem gosta da área de ufologia, tem aqueles que gostam da ufologia mais científica, outra que é mais religiosa, então é uma diversidade muito grande, né? Eu gosto de muitos episódios, né, de vários temas, né? Como esse aí que você falou agora, né? Que eu também gosto muito das lendas, mais que é curioso, né? Esse caso, principalmente, que a gente estava comentando agora, eu estava comentando, na verdade, né? E aquelas. Já tinha comentado, depois eu não vou ser repetitivo, porque já tem gente que já vai estar assistindo, e depois, se você puder assistir o comecinho, eu falei mais sobre o garoto, né? O porquê da mãe deixar o menino ali do lado de fora, se chama de menino, é uma coisa muito comum de mãe fazer, né? E estava aparecendo lá, né, no momento que eu falava justamente do balão aparecer na mão dele de novo, né? Para quem assiste no início e não sabe do episódio, acho esquisito. Pô, como é que o menino vai sair do banheiro atrás de um balão que sai pela janela, que é um gás hélio, né? E de repente aparece na mão dele, ou correndo atrás, né, para poder pegar e vir aparecer no trilho. A gente sabe depois que é por causa do Michael, né, o irmão gêmeo do Charlie, né, que deve ter feito essa manipulação, não é verdade? É verdade. E, enfim, agora a suástica ali é bem interessante, né? Traz à memória muita coisa, né? Ali no caso, pelo que eu notei, era a suástica indiana, né? Aquela com os Uhum. pontinhos. Sim, isso, exatamente. Mas para quem associa as duas ao mesmo tempo, sem É, diferenciar, né, ver a suástica, os pontinhos é o que menos importa ali, né? Até porque é falado a respeito do Hitler, né? É falado a respeito de outras personalidades, né? No meio do episódio, né? sim, sim. Seriam todos E, espíritos malignos. exatamente. Alguns, inclusive, que esse aí, inclusive, para você que está assistindo agora aí a Repeteco aqui, pode ou não acreditar, então, mas se tem algum conhecimento aqui e ali de que o Hitler não tá em bons lençóis, ele está num planeta bem distante, pagando todo. Ele teve a oportunidade de fazer algumas coisas aqui para melhorar a tua encarnação. Não melhorou, fez pior ainda, agora está lá, num planetinha ali que, nossa, não gostaria de estar no lugar dele. É, então, é bom saber o que a gente está fazendo, né? Porque a nossa vida aqui tem consequências que vão além daquilo que a gente vê e sente, né, o tempo inteiro, né? Deixa eu ler aqui. Ah, sim. Quando fala o coisas estranhas, o Mulder já fica todo animado, né? É bem para ele que
o episódio já deixa ele já todo animadão, né? Porque ele falou em coisas esquisitas, estranhas ou fora da realidade, ele já está, na hora, já está se motivando, né? Ele vive para isso, né? É muito legal. Agora, você observou, eu sei que lá na frente foi falado a respeito daquele pozinho que foi colocado lá, utilizado. Mas aquela avó, a Golda, aquele pozinho que ela coloca, ela chegou a colocar numa comida onde o pai vem e tira o Charlie e vai levar lá para a psiquiatra lá, né? Assistente social, né? Mas ela Sim. chegou a colocar, ela chegou a colocar na comida, né? Ela botou na comida, mas o guri não comeu a comida. Então é isso mesmo, E o me pai foi passou um lá, pegou pouquinho. ele Por e isso que ela levou pro ficou. cara. Então tá certo. Porque eu não tinha certeza. Sei que ela, a Cicely ficou de olho, viu que ela pegou um pozinho ali no pacotinho, falei, o que ela tá botando ali? Mas não cheguei a ver se ela conseguiu colocar e, lógico, o menino foi tirado dali antes mesmo de ser colocado, ter um contato com o pozinho, né? É verdade. Agora E que diga, depois o diga, Scully encontra o Scully. O Mulder muda. encontra o Poe em cima da onde é que estava o motor de onde o pai do guri morreu, né? O motor da garagem. Ah, sim, é verdade, é verdade. Aliás, ele encontra aquilo e encontra as penas, né? Sim, Quer dizer, a pena que leva a crer que pudesse ser baseado naquele sacrifício que estava sendo feito lá no quarto lá do menino, né? do exorcismo, né? Não sei como é Sim. que chama sistema de exorcismo, o que que era, né? Mas... A tradução não, a versão brasileira coloca o nome do episódio como Os Exorcistas. Mas eu sempre gravei o nome como Os Calusares, não sei por que esse nome, apesar de ser esse o ritual, segundo eu estava comentando, que é vindo lá da Romênia. Né? Agora, É, o fato de aparecer aquela pena, né, onde tem aquele trilho, onde abre a porta da garagem, me faz lembrar o filme As Bruxas de Eastwick. Você chegou a assistir esse filme? sim, assisti. Em determinado momento, as bruxas lá já querendo pegar o faz o papel de Jack Nicholson, né? Sim, Eles colocam as penas dentro do voodoo que ela vai e ele começa a falar e começa a sair um monte de pena. é, Então, me fez lembrar esse episódio, essa parte desse filme, né? Porque aquilo que eles estavam fazendo, apesar de ser um sacrifício com a galinha lá e o sangue e tal, isso lembra muito o voodoo, né? Realmente o voodoo. Tanto que a ideia era essa, né? Pelo menos é o que parecia, e, pelo menos no filme, né? No filme das bruxas de Eastwick, né? pois é. Mas uma coisa interessante é que os romenos não têm essa simbologia da suástica, pelo menos que eu saiba, assim, né? Da suástica invertida lá que Uhum. os hindus têm. Isso aí foi uma colocação direta ali do arquivo X, né? Mas eles têm muito folclore, né? Acho que daria para fazer Uhum. uma temporada só com folclore da Romênia, né? É mesmo, São muito supersticiosos. eles são supersticiosos mesmo. Eles são. Eu não conhecia esse nome deles também. Não. Fábio, boa noite, Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Você, se não me engano, foi o que escreveu que não conseguia assistir o episódio, que estava ruim a transferência lá, o celular, não, o celular não, a, a base deles lá.
algum problema de servidor, não é isso? Foi isso mesmo. Eu também, como eu gravei, você deve ter ouvido falar isso, eu também estava, eu fico geralmente no escritório, né, quando vai passar o episódio, e aí eu também, né, eu vou antes justamente com essa confusão, né, de horário, que hora que ia, que hora que não ia, falei, deixa eu ver como é que estava. Já desde as 7h pouco da noite não estava funcionando. Mas como eu estava com dificuldade com o computador, estava muito cheio, falei, bom, deve ser isso, vou desligar e voltar. Quando eu voltei, continuou com o problema. Falei, então o problema não é aqui, o problema é lá na rede dele, né, a Rede Brasil, no servidor deles. Né? Mas eu aproveitei, então, nesse período, eu acabei assistindo pelo meu DVD, né? Para ficar atento e poder falar. Você assistiu depois? Eu acabei assistindo para o meu paralelo, né? Por um desses sites online. Ah, tá. Então tá. Nem vou perguntar, porque nós somos contrários a isso, né? Desde a época que era tinha parceria com a Fox, então não tínhamos como chegar e ficar divulgando sites que já até então é até um perigoso, dependendo do fato, lá pode vir um, um vírus ali, nada agradável, né? E não é alienígena, né? Senão. Bom, mas que bom que você conseguiu assistir, né? Eu estava conversando aqui com Dieter Wilm, não é isso? Viu? É. Eu chamo você de Wilm? Hã? Chamo você por Wilm, é melhor? Chama de tudo que é coisa, coitado. Qualquer coisa. Tá bom, então. Nós estamos conversando agora, Fábio, falando a respeito nós estamos no ponto onde está aquele sacrifício lá, né, das galinhas lá, e que lembra o filme As Bruxas de Eastwick, né? Quando as bruxas começam a fazer uma vingança, né, com o personagem do Jack Nicholson e colocam um monte de pena de galinha dentro do voodoo que elas estavam fazendo dele e começam a vomitar um monte de pena. E, por acaso, bem no momento em que o Mulder consegue achar ali a, aquela pena bem onde estava o motorzinho da garagem, né, da porta da garagem, é justamente a hora que a Scully estava vendo também esse sacrifício feito lá em cima. Então, me lembrou muito o Voodoo. Você chegou a assistir esse filme? Ih, o Fábio está aí ainda? Eu acho que o som dele não está. Bom, continuemos aqui então. Fábio, se você quiser comentar depois, fique à vontade aqui. Não sei o que aconteceu. Bom, bom, vamos então na próxima aqui. Você lembrou, o Wilma, Hum. o nome? Você conseguiu ouvir? Eu não consegui ouvir o nome daqueles que chamam de cinza sagrada. É Isso. Libut, é isso? Eu não peguei o nome, eu só escutei o Cinza Sagrada, né? Eu também achei, mas eu queria. Como falou mais de uma vez, eu falei, poxa, será que eu consegui? Aí eu voltei e nada, tá? Não consegui. A tradução, a dublagem não estava muito audível, né? Falei, será que é Libut? Mas não deu tempo para poder procurar isso aqui. Tem que É um botar nome. Tem que assistir o episódio em inglês para ver isso. Eu tenho legendado também, né? Mas não deu tempo para fazer isso. Eu antecipei um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Parece que houve um corte de imagem, né? Houve na edição. Aquela hora que aquela assistente social lá, não, a psiquiatra lá do FBI, vai até a casa do casal lá, da família, e ouve, então na hora que ela chega, ela ouve o menino chamando, né?
E a mãe sobe e ela sobe atrás. Aí quando ela vai, pega o menino está deitado no chão, ela vê uma sombra, né? E ao ver a sombra, umas luzes lá, né? Manda sair e tal. Mas no momento que acontece um negócio desse, a, a mulher sai lá para poder. A mãe fica lá com o menino, vê a mãe com a faca. A mãe, a mãe vê, no caso, a avó, né, com a faca, e aquela do FBI vai correndo para falar com o Mulder, o que está acontecendo, tal, 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 e ela tá com a faca na mão. Mas, caramba, ela não estava lá, como é que ela pôde ver a faca? Isso aí é que eles cortaram como se as duas estivessem subindo juntos, mas só focaram na atriz, né? Porque, porque ela ficou junto da mãe com o menino. Aí, quando abriu a porta, né, ela só viu os Calusari saírem, mas não viu a mãe da mãe, no caso, né, a avó, ela não viu. Ela já logo em seguida sumiu. Eu pensei, como é que ela volta para fora, fala para o Mulder que saíram alguns caras, não sei o que, esquisito, e a mãe lá, a avó, está com a faca na mão. Pô, ela não viu. Teve um corte terrível, né? Porque está subentendido, tudo bem. Né? Ficou um corte violento ali. Talvez para poder acomodar dentro dos 45 minutos, né? Às vezes pode correr, não é tão importante, mas quando a gente se assiste mais de uma vez, a gente vê detalhes que a gente não viu na primeira vez. Né? Sim. É. Esse episódio eu não estava lembrado. Eu já lembrava, por causa do garoto. A foto do garoto eu sempre achei muito interessante, porque ele tem uma sobrancelha, não sei se é natural ou foi feita daquele jeito, mas ele já olha, se olhar a feição do garoto, você, nossa, né, o menino aí é meio diabinho, né? Já tinha um olhar, ele interpretou muito bem, diga-se de passagem, né? Porque ele passa isso nas cenas, ele não fala muito, né? Olhar, né? E na sobrancelha, que eu achei que foi muito bem feito nesse episódio. Agora, é curioso, depois de ver falam que o menino fala lá que quando ele está lá naquela sala que podem ver do lado de fora, sem que saibam que estão vendo, né? Quando estão sendo interrogados ali, ele vê aparecer, né, o irmão gêmeo. E na hora que estava, voltando então a fita ali, na hora que estavam lá os Calusari naquele sacrifício lá que eles estavam fazendo, antes de chegar a moça do FBI, aparece mesmo uma imagem ali, né? Mas eu pensei que não é? Mas eu pensava que na fumaça. na fumaça, isso, exatamente. Tá? Mas naquela hora eu pensava que eles estivessem trazendo o garoto, a imagem do garoto, para poder fazer lá o ritual que eles estavam fazendo. Né? Não Acho que fosse. eles tinham capturado ali, né? Então estão querendo livrar disso. Né? Interessante esse. O que nós temos aqui que eu coloquei. Sim. Depois de tudo que a Scully passou naquele momento, que ela está dentro da casa, tentando. Que o Mulder fala para ela, da casa dela, da mãe, né, da família, que ele ia buscar uma ajuda. Né? E aí entra naquela sala e vê tudo. Parece aquele filme, acho que é Profecia, né? O próprio Exorcista, acho que a casa fica uma bagunça, voa um monte de coisa para tudo quanto é canto, luzes, enfim. Né? Foi bom. Não tinha como dizer que aquilo era uma coisa normal.
Nesse episódio, ela tinha que acreditar que estava diante de um fato extraordinário, ou seja, paranormal. Sim. A Scully, inclusive, pelo fato dela ser religiosa, ela deveria ter uma resistência menor em acreditar, né? No caso de uma possessão. Sim, exatamente. Podia realmente pensar dessa forma. Mas ela mostra muito mais aquela parte do cientista, da cientista, né? Da coisa mais racional, né? É verdade. Bem, bom, Eu acho que o Fábio se refere pô, a mulher viu a mãe pendurada lá em cima. Tem que acreditar, né? não é? Tem que Alguma acreditar, né? coisa. Não dá para ser tão cética assim, né? Porque tá vendo um monte de coisa. Agora, tem uma hora que ela vai pro chão porque as coisas estavam voando e ela acabou sendo jogada pro chão também, ou foi que ela se jogou pro chão? Não, ela se joga no chão quando a janela começa a cair. Daí depois ela é puxada. A mãe está presa lá, ela é puxada para um canto. E me parece que ali, naquele momento, ela fica imobilizada. E daí vem o, o gêmeo perverso ali, né? Uhum. Com a faca para tentar matar ela, né? Daí, nesse momento, eles terminam o trabalho de exorcismo no hospital, né? Agora, uma coisa interessante também, né, a se observar. Tanto o Mulder quanto a Scully, ao olharem pela janela da onde o menino tinha ficado e ver a mãe entrar no carro com o menino, caramba, se ele era um espírito, né, logicamente um espírito maligno, ela, ele aparecer para ela, né, ele aparecer para ela e ela ser, já sabia que não era o Charlie, né, já sabia que estava se lidando com o que havia morrido, né. Agora, se materializar de tal forma que o Mulder que ele olha pela janela e vê levando o menino, aí já é para poder. Né, eu nunca vi essa história pelo menos que eu me lembro, de materialização de um demônio, né, como se fosse ali um ser humano comum, Sim, não é? verdade. Eu achei um pouco demais para a gente acreditar, porque, olha, aí eles vão até o quarto e vê que o menino está lá, né? Então, por isso que fizeram essa mudança. Ela ia seguir para casa da família e ele ia ficar, eu, logicamente, tinha certeza que ele ia buscar a. Se eles não fazem assim, desculpe te interromper, Não, vai, vai. mas se eles não fazem assim, perde um pouco vamos dizer, como é que a gente diz com uma coisa, deixa de ser tão palpável, né? Uhum. A coisa. Então ele se materializa, não só entra no corpo do irmão, como na hora que ele larga as galinhas, né? Em cima da avó, né? Uhum. Mas ele também se materializa de uma forma, eu acho, bastante teatral, né? Eu acho que eles apelaram muito para esse lado assim do teatral, né? Que na época não tinha também muito recurso, né? De poder fazer coisas assim como se faz hoje, né? Tipo, de tu poder botar um, um computador, uma pessoa fazendo a coisa e um computador. E daí no computador tu altera tudo. Eu É, acho que eles não tinham, e não, também, de certo, não tinha recurso para isso. Se desse para fazer como na época, não tinha recurso para fazer. Acho que eles deviam trabalhar com um orçamento mais fechado. Né?
Pode ser uma explicação. Porém, como conseguiram fazer aparecer na fumaça lá, era só tentar fazer algo parecido, né? Só a mãe vê, não os outros verem. Isso aí que deve ter dado um nó na cabeça da Scully mesmo, né? Porque ela viu e depois viu o menino deitado para ele. Estamos dentro diante de um fato realmente de um arquivo X, né? Porque então ela não podia achar que era normal uma coisa. Essa explicação técnica que ela podia dar, né? Sim. Agora, até nesse momento que estão fazendo lá a última tentativa lá, né? Eu achei que eu achei que depois que entraram todos eles, o último pegou e falou assim: vigia a porta. Eu pensei que fosse falar para deixar lá de fora. A impressão que dava é essa, tipo, oh, peraí, eu quero entrar para poder ver o que vocês vão fazer. Mas não, ele entrou também, né? Isso foi interessante. Eu pensei que ele ia falar, fique, vigia a porta, mas do lado de fora. A Sim. impressão que é um ritual que só eles podiam fazer, né? Sim, Bem mas que toda a ele, barulheira que era feita ali era meio difícil no hospital de noite não chamar a atenção olha, de ninguém. você falou um ponto que eu anotei aqui. Anotei justamente esse. Olha só, para eu ter uma ideia aqui. Ó, aqui, ó. Aqui em cima, vendo? O garoto Sim. berra, entra no hospital sem ninguém. É bem isso. Foi, peraí, vigia é uma coisa. Agora, estavam lá falando, reza deles lá, sei lá. O garoto começava os grunhidos, berra, e ninguém passa para poder ver o que está acontecendo numa noite. Fala sério, aí viajou na maionese. Sem contar que entraram Não, mas quatro, acho. eu acho legal essas licenças, assim, que a gente, essas licenças poéticas, assim, essas licenças que eles se dão, né? Porque senão tu não consegue terminar a história, né? Se entra uma enfermeira, acabou, né? Acabou, justamente. Tu Porque, sou obrigado a fazer isso. não, antes disso, tem mais uma. Entram quatro pessoas com aquela aparência, os quatro vão pelo corredor de um hospital à noite e Além ninguém tranquilo. ninguém para eles para saber para onde está indo. E ainda o cara que entra fala, ó, fica vigiando a porta. Para quê? Já entrou, já entrou, já entrou, já É entrou um pelo desses, hospital. é um desses casos que tem que ter suspensão de descrença, né, e entrega ao roteiro, né? Senão você não consegue acompanhar. Se você fosse deixar levar pela lógica, você não aproveita. Não É tem verdade. como, né? Não tem como. Não podia tirar o menino do lado do hospital, aí tinham que fazer, até para poder entrar alguém que tem um outro tipo de religião, né, que vai fazer algum barulho, alguma coisa assim, no dia a dia, você tem que ter, você tem que ter licença, né, para você entrar no quarto das pessoas e tal. Agora entra Ah, mas quatro isso era caras. era a década de 90, nos Estados Unidos. Certa aula estava vazia. Fala sério. Essa a gente tem que engolir, que realmente é difícil. Né? Até eu, você viu que eu até engasguei, tive que tomar um pouquinho de água, porque para Até no engolir essa, Brasil, que é bagunçado, ninguém entra quando quer num hospital daquele jeito. Tem a portaria e tal. é portaria, depois você tem que se identificar, que quarto você vai. Não, o cara chama, tudo bem, o outro lá que chamou, eles estão comigo, né? Eu sou do FBI. Tá, pô, tá certo. É que a gente, né, como eu falei, no primeiro momento, quando você assiste pela primeira vez, você fica tão envolvido na situação que você não vê esses detalhes. Mas depois você assiste uma, duas, 10, várias vezes,
você acaba vendo detalhes que, pô, peraí, como é que eu passei batido nisso? Passou batido porque a gente estava interessado no que ia acontecer no caso desse aí, no caso com o garoto. Então era óbvio que ele ia chamar os Calusari para poder fazer o ritual deles ali. Agora, se a gente for olhar bem, né, pô, os caras entram pelo hospital afora, passa pelo corredor, 4 caras, tudo com um negócio escuro, cabelo, chapéu, celular, cartola, né? E entra, e ele, o cara tem a mãe, ó, fica na porta aí, tomando conta. Ah, para aquele barulheira todo, não é possível, não tem ninguém ali, não dá. Aí realmente é difícil engolir o negócio dele. Ah, é orçamento, tinha que acabar o episódio rápido, teve que cortar muita coisa, é complicado, né? Enfim, o que mais que eu escrevi aqui? Ah, sim, o que me chamou a atenção ao ver pelo, Reboot. pelo... Oi? O que você falou? Alguém falou alguma coisa, não sei o quê. Não, toca barco. É? Bom, é a última Eu finalização tô aqui ouvindo que uma voz feminina, tipo ao fundo, mas eu não sei de qual conversa é. Ah, é dos ah, Caluzai. Bem que é dos Caluzai, porque aqui eu estou sozinho no meu escritório. Tem, só um tem, minuto. alguém, Sou tem eu? alguém com você, Will? É, aqui. Só um Ah, é minuto. aí? Então, tá bom. O Então já é termo um. é reboot. Eu vi uma palavra assim também. Eu encontrei aqui no Google, é com V. Deixa eu ver aqui. V-I-B-H-U-T-I-E. Aliás, T-I. Essa Reboot. palavra, essa palavra é. É cinzas sagradas derivadas de varas de incenso do SSRF. É um remédio espiritual de alta ajuda. Muito bom que Olha, pode ser usado rotineiramente. olha aí, olha aí. Você tirou a dúvida que nós estávamos no começo aqui, que eu não tinha conseguido entender. Eu voltei 2 vezes e não entendi. Então é VI. Como é que é? Deixa eu até escrever aqui de novo. VI. É VIBHUTI. B de bola, V de bola, HUTI, é isso? É V de vaca Aham. I B HUTI. Tá, ok. Reboot. Interessante, interessante. Agora, Arquivo X também é cultura da cinza sagrada. A gente falou só, gravou mais o cinza sagrada. Agora, no finalzinho do episódio, onde aparecem os créditos, uma coisa que me chamou a atenção que eu peguei e voltei, falei, peraí, será que eu vi direito? O Tom Braidwood, Braidwood, aquele que faz o Schonhack, sabe qual que é? Aquele baixinho, meio gordinho. sim, sim, sim. Ele, nesse episódio, foi o primeiro assistente do diretor. Tá lá nos créditos finais que ele foi um dos. Tá lá, First Assistant Director, né? Então, é um assistente número 1 dele, né? Porque ele também é diretor, né? Mas não dos episódios ali. Então, ele participou pelo lado de fora, né? Nos bastidores, né? Da coisa. O Tom Bradway, é o primeiro assistente do diretor, o Schonhack. Muito bem. Ou Schonrick, cada um faz do jeito. Não sabe se é Schonhack ou Schonrick. Apenas uma curiosidade, porque quem faz muito essa parte desses bastidores, ou lê o livro, né, dos bastidores, é o Melo, que hoje, por alguma razão, talvez até pelo horário, né, ele não tenha conseguido É, chegar. super tarde. Pois é, então, não dá nem para esticar muito por causa disso, né? Eu quis começar um pouco antes, mas não dava para poder começar antes. A Rede Brasil começou às 11h10 da noite. Tem como. Enfim, mas deu.
Eu já agradeço a vocês dois, o Will e o Fábio. Fábio, você está onde? Em que lugar você está do Brasil? Eu sou do DF, Ah, do Distrito Federal, muito bem. Que é na capital mesmo? não, cidade satélite, Ceilândia. Ah, tá, Ceilândia, ok. E o Will é do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso, São Leopoldo. São Leopoldo, muito bem. Eu estou aqui em São Paulo, na capital também. Muito bem, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um prazer bater um papo. Assim, eu não fiquei falando eu comigo mesmo, né? Porque o horário realmente não ajuda muito. Mas que bom que vocês puderam ouvir, poder a gente trocar essas ideias aqui. E esperança que na próxima vocês possam estar também. Semana que vem, não sei que dia que vai ser, acho que é dia 2 ou 3, né? Se não me engano. Acho que é dia 3 de fevereiro. Estaremos por aqui também. Tá bom? Como Ok. geralmente eu termino aqui, junto, como eu sou um Trexer, né? Um Trekker porque gosto de Jornada das Estrelas, e Exer, por causa de Arquivo X, eu faço uma fusão normalmente dos dois slogans, né? Que é onde eles dizem lá que audaciosamente vão, né? Onde homem nenhum jamais esteve. E aí eu junto. Por quê? Porque a verdade está lá fora. Né? É Então, por verdade. isso. E aí eu fecho com o sinal do vida longa e próspera do Spock. Então, tanto que eu termino minhas assinaturas quando eu publico alguma coisa, eu publico com esse sinal do vida longa e próspera e uma caretinha lá do alienígena, né? Para poder juntar as duas. Ali, na verdade, estou juntando as duas séries, né? Então, Sim, sim. legal. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Até Fábio. a próxima. Falou, boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Will.